Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais um dia de live aqui nessa terça-feira, dia 28 de novembro, aqui no nosso horário tradicional das 6 horas da manhã, para iniciar mais uma live. Hoje a nossa live número 86. Olha aí, estamos chegando à reta final do ano e mais então de 80 lives já realizadas. Chegamos aqui à nossa live número 86. Lembrando que o combinado são de fazermos 100 lives até o final do ano. Então com essa 86 vão ficar faltando 14 lives aqui no nosso horário tradicional de segunda a sexta-feira, 6 horas da manhã. Então, hoje vamos falar um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal e o que a gente vai estar falando hoje, né? Hoje eu trouxe um tema aqui para vocês que tem um pouquinho assim do que a gente conversou ontem em relação aos temperamentos, né? Ontem a gente estava falando, na verdade, sobre os inimigos interiores, né? Que são os vícios, né? Que são aquelas fraquezas das quais a gente precisa trabalhar, precisa estar atento para que elas acabem não nos tirando, né? Não deixar com que esses vícios nos tirem da nossa rota. E também eu fiz uma certa articulação daquilo ali com os nossos temperamentos, né? Hoje eu trouxe aqui um pedaço dessa parte que é dos temperamentos, mas muito mais voltado para a questão da construção da nossa identidade, né? Daquilo que eu vivo falando aqui sobre entendermos qual é o nosso eu verdadeiro e tirarmos esse falso eu, né? Esses conceitos que vão fazendo com que a gente tenha falsas identificações, né? Cada vez mais presentes na nossa vida, por nos identificarmos, por assim dizer, com coisas que ao longo da vida a gente vai tendo um certo apego, né? Então, eu já fiz umas 2 ou 3 lives falando dessas falsas identificações, que se a gente for citar por aí, os exemplos vão longe, né? Então, é aquela identificação muitas vezes com o nosso nome, a identificação com os nossos papéis que a gente exerce, a identificação com os nossos relacionamentos, a identificação com o nosso corpo, a identificação com a nossa profissão e por aí vai, a identificação com os nossos pensamentos e emoções. Nada disso somos nós verdadeiramente, mas somos papéis e coisas que a gente vai se identificando ao longo da vida, e até aí tudo bem. Para que a vida aconteça, a gente precisa realmente, né, estar agindo, estar assumindo compromissos. O problema é quando a gente transforma isso na nossa identidade, e aí, como tudo isso que eu acabei de falar são coisas passageiras, coisas que em algum momento da vida a gente acaba perdendo. Quando a gente se identifica com isso, quando a gente torna isso a nossa identidade, toda vez que a gente tem uma ruptura, uma perda ou alguma pedrinha no caminho, a gente acaba se abalando, né? As emoções e pensamentos, talvez você diga, mas isso a gente não perde, isso vai nos acompanhar por uma vida inteira. Sim, isso vai nos acompanhar por uma vida inteira, só que isso tudo é muito instável. As nossas emoções, os nossos pensamentos, elas vêm, elas vão. Se a gente passa a acreditar que nós somos isso, que nós somos os nossos pensamentos, como muita gente diz por aí, né? Você é aquilo que você pensa. Não, você não é aquilo que você pensa. Você é aquele que pensa, você está acima dos seus pensamentos. Os seus pensamentos, eles vêm, eles vão, muitas vezes eles vão ser frutíferos, muitas vezes eles vão ser pensamentos que são destrutíveis. Então imagina se você pensar que você é o seu pensamento, você acaba sendo um ser totalmente desestabilizado no dia a dia. Da mesma forma, as nossas emoções, muitas vezes a gente está sentindo alegria, muitas vezes a gente está sentindo tristeza, às vezes a gente sente raiva, às vezes a gente sente medo. Então imagina se você passar a acreditar que você é as suas emoções. Ferrou, né? No momento que você passa por algum tipo de situação ruim, você está lá vivendo um momento de tristeza, você se identifica com aquilo ali, você vai querer ficar o resto da vida triste? Óbvio que não é assim, né? Então isso não é a nossa identidade. Mas esse não é o tema de hoje, só fazendo um parêntese aqui, porque essa estrutura que eu vou trazer aqui hoje, ela traz muito desses elementos sobre essas duas faces da moeda, né? Sobre o eu verdadeiro, o eu essência mesmo, aquilo que eu de fato sou, e o falso eu, que são essas falsas identificações. Então vocês já
devem ter percebido aqui que eu gosto de fazer muitas articulações entre diferentes temas, né? Diferentes técnicas, diferentes estudos, e eu costumo pegar um estudo de alguma coisa que foi lá numa certa época da humanidade, e aí pego um outro estudo que pode conversar com esse tema que foi feito em uma outra época da humanidade. Eu gosto de fazer uma articulação, de olhar o que uma coisa conversa com a outra, quais são as características desse tema aqui que existem nesse outro tema aqui também, que a gente possa juntar. Então, eu acabei de falar aqui sobre essa questão das falsas identificações, e também vocês já devem ter me visto falar aqui em algum momento sobre os níveis neurológicos, né? Os níveis neurológicos é uma ferramenta da programação neurolinguística, a famosa PNL, que traz ali uma estrutura dos nossos níveis neurológicos, né? Desde a parte mais alta até a base dessa pirâmide, que é como eles chamavam, né? Pirâmides dos níveis neurológicos, que tem lá no topo o nosso propósito, né? Aquilo por quem mais a gente faz o que a gente faz. Depois, logo abaixo, ele tem a nossa identidade, que responde a pergunta quem eu sou. Um pouco mais abaixo tem as nossas capacidades, que é como fazemos o que fazemos. E um pouco mais abaixo tem as nossas atitudes e comportamentos, que é o que a gente faz. E indo um pouco mais abaixo ainda tem os nossos ambientes, que é onde, né? E onde, com quem, né, a gente faz o que a gente faz. Então, eu trouxe aqui uma articulação entre esses níveis neurológicos com essa questão do eu verdadeiro e do falso eu, né? Então, como se desse para a gente fazer mais ou menos assim, ó. Nesse nível neurológico aqui da identidade, onde está representado esse eu verdadeiro, que é a nossa essência, que eu chamo, e onde está representado o nosso falso eu, para onde cada um desses dois estão apontando. E eu acho que vai ficar bem legal, porque tendo essa consciência, a gente vai tendo uma clareza. Putz, nesse nível aqui eu estou vivendo mais um eu verdadeiro do que um falso eu. Nesse outro nível neurológico aqui das minhas capacidades, eu acho que eu estou apontando mais para um falso eu do que para um eu verdadeiro. E aí, por fim, a gente fecha também entendendo um pouco mais sobre onde se encaixa isso tudo que eu falei ontem da questão dos temperamentos, tá? Então, vamos começar então. Eu separei aqui 4 desses níveis neurológicos, né? Que foi o propósito, identidade, capacidades e atitudes, tá? O ambiente eu não entrei ali, mas eu acho que ele não é tão relevante para essa parte agora aqui, que eu acho que eu preferi acabar usando os níveis mais acima, porque eu acho que eles têm mais a ver com essa questão do eu verdadeiro ou do falso eu. Lembra, só reforçando, esse exercício ele serve para que a gente possa identificar se a gente está caminhando mais como um eu verdadeiro, um eu que está vivendo mesmo na sua essência, ou como aquele eu falso que está se identificando com coisas que não é. Tá bom? Então vamos começar pelo propósito. Como que o eu verdadeiro vive um propósito de fato e como que um falso eu, né? Vamos chamar assim, o eu verdadeiro e um falso eu, que é essas falsas identificações, ele está vivendo dentro do nível neurológico chamado propósito. Lembra, propósito é a nossa pertinência, o nosso pertencimento, é por quem, ele responde aquela pergunta, por quem mais eu faço o que eu faço nessa vida, né? Então, a pessoa que ela está vivendo no falso eu, nessa identidade falsa, quando se trata de propósito, ela tem um senso de muita desorientação. Ela não sabe muito bem para onde ela está indo, ela não sabe muito bem o que ela está fazendo aqui, ela está vivendo um dia de cada vez, ela está vivendo assim, sem saber para onde ela quer ir. Isso é o falso eu, né? O falso eu, ele vive cada dia de uma vez no sentido de desordem, né? No sentido de bagunça, assim. Então, ele acorda todos os dias sem saber para qual lado ele está indo, né? Esse fica muito fácil da gente assumir falsas identificações com isso, porque a pessoa que ela não tem esse senso de orientação, ela acaba caindo em muitas distrações, ela acaba caindo em muitas situações que tiram ela de um projeto, que tiram ela de uma dedicação a uma área específica da sua vida. Por outro lado, a pessoa que tem
uma identidade mais pautada na sua essência, ao contrário dessa desorientação que existe no falso eu, ela tem um senso de direção. Então, para que a gente possa alinhar propósito com esse eu verdadeiro, com esse eu essencial, a gente precisa focar em uma coisa que se chama direção. Ou seja, para onde eu estou indo, para onde eu desejo ir, né? O que eu quero da minha vida. De fato é colocar no papel ali, pegar as áreas da minha vida. Eu tenho na minha saúde física aqui, o que eu quero para a minha saúde física? Para onde eu quero ir? Né? Nesse momento, não se preocupa como que tu vai fazer, isso é outro nível neurológico. Aqui só precisa responder aquela pergunta, para onde eu quero ir? E nesse momento, muitas vezes, vem fetiches, vem fantasias do tipo, mas eu não sei se isso é o melhor, eu não sei se isso é o certo, eu não sei se isso é o que está no meu coração. Isso já é coisa do falso eu. O eu verdadeiro, ele não fica se preocupando com essas questões. O eu verdadeiro, ele só diz assim, tá bom, ainda que eu não saiba o que eu quero, eu estou aqui numa dúvida, tem duas direções, mas eu não sei o que é. Isso não deveria ser uma questão para você. Se você tivesse que ter certeza, isso não seria uma questão. Como é uma questão para onde eu vou, sabe o que tu faz? Isso, toda vez que eu falo isso, as pessoas acham que eu estou banalizando essa situação. Mas para pensar. Se tu tem uma dúvida em relação a duas coisas que são boas ou que podem ser boas, tanto faz qual que tu vai escolher, joga a moedinha para cima, faz par ou ímpar, faz o que tu quiser. Se as duas coisas são boas, tu vai ficar gastando energia, aí fica uma vida inteira sem saber para onde vai e aí perde a vida, não vai para lugar nenhum. Então é muito melhor quando tu está numa questão para onde eu quero ir, para que tu não fique se consumindo, porque muitas vezes isso pode ser uma fuga, eu não escolho, aí eu não preciso agir, então eu fico aqui paradinho, eu estou paradinho porque eu não sei o que eu quero, né? Eu não sei se eu quero estar num relacionamento, eu não sei se eu quero estar solteiro, eu não sei se eu quero trabalhar como CLT, eu não sei se eu quero empreender, né? Eu não sei se eu quero fazer academia ou se eu quero ir para o futevôlei, né? Eu não sei se eu quero viajar ou se eu quero passar as férias em casa. Se são duas coisas boas, meu amigo, escolhe qualquer uma. Tu vai ficar um ano ali pensando nisso e não vai fazer nada. Escolhe uma, só que daí é que vem a questão, quando se trata de direção. No momento em que tu escolheu, ainda que seja uma escolha assim, do tipo par ou ímpar, ou do tipo jogar moedinha, tu vai precisar honrar todos os dias a porra dessa tua decisão. Não adianta tu decidir por uma coisa e ficar olhando para outra e ficar pensando, meu Deus, e se eu tivesse escolhido aquilo lá, será que teria sido melhor? Deixa eu te falar uma coisa, a decisão que tu não toma na tua cabeça, ela sempre vai ser a melhor. Sabe aquela história da grama verde, a grama do vizinho é mais verde? É mais ou menos isso daí. Sabe por quê? Porque a escolha, a decisão que tu tomar para a tua vida, ela sempre vai vir repleta de confusões, ela sempre vai vir repleta de desafios. Enquanto, por outro lado, aquela escolha que tu não faz, tu não vai estar enxergando os desafios, os problemas, os possíveis problemas que tu pode ter naquela decisão que tu não tomou. Então, obviamente, fica muito mais fácil da gente olhar para as decisões que a gente não toma e se encantar por ela. Se eu tivesse seguido pela esquerda ao invés de seguir pela direita, minha vida teria sido tão melhor. Tu não tem como saber, porque tu não pegou o lado esquerdo. Tu só vai saber a decisão que tu tomou, que é a do lado direito. Então, para com essas fantasias de achar, se eu tivesse tomado aquela outra decisão, minha vida seria tão melhor. Isso é gastar energia com algo que não vai dar em nada. Não adianta ficar gastando energia com coisas que tu não tem controle. Então, no momento em que tu toma uma decisão, honra aquela decisão e vai até o fim com ela. A não ser que chegou no meio do caminho, realmente aquilo ali está te sendo prejudicial, está trazendo um prejuízo para a tua vida de uma forma que tu chega à conclusão racional. Poxa, isso aqui não está dando mais certo, isso aqui não é mais para mim, não como fuga, mas como consciência. Aí está tudo bem, ninguém é obrigado a ficar num caminho para o resto da vida. O que eu estou querendo dizer aqui são duas situações. É que às vezes tu se vê num dilema, para que lado eu vou? Né? Tu fica gastando energia, muitas vezes inconscientemente, para ficar paralisado e não agir. Ju está dizendo ali que não está conseguindo ouvir, está sem áudio. Mais alguém está sem áudio aí? Se puder mais alguém me confirmar. Aliás,
melhor, se alguém estiver me escutando, dá um sinalzinho aí para mim, só coloca um oi ou número 1 aqui, para eu saber se o problema está sendo só lá no áudio da Ju Ribeiro ou se está sendo no meu áudio. Conseguiu agora, Ju? Tá, então tá bom. Então, se tu conseguiu, deveria ser alguma questão aí ou alguma falha que deu aqui no áudio, tá? Mas qualquer coisa me avisem aí também, tá? Qualquer coisa a gente paralisa. O Sr. Jorge sinalizou ali também. Obrigado pela confirmação. Então, seguimos. Então, quando a gente fala desse senso de direção que está alinhado a esse propósito, a gente tem que cuidar para não cair em duas armadilhas que são: eu fico aqui paralisado nessa coisa de para que lado eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu faço academia, eu faço beach tênis, eu entro num relacionamento, eu fico solteiro, eu quero empreender ou eu fico na CLT. Muitas vezes eu fico nessa dúvida como uma fuga, para não gastar energia ou para não ter que me comprometer com algo. Essa é a primeira armadilha que a gente tem que ver. Então saiba, se algo já tivesse que ter sido decidido na sua vida, não seria uma questão. Quando a gente se vê num dilema para que lado eu vou e aponta para duas coisas boas, o que tu faz? Tu escolhe qualquer coisa, só não fica ali paralisado, fica uma vida toda, 2 meses, 3 meses, 1 ano de vida e eu não sei para que lado eu vou. Vai para um lado e honra aquela tua decisão, né? Sem olhar para o outro lado, que aí é a segunda coisa que a gente precisa estar atento. Eu não posso mais, depois de tomar uma decisão, ficar olhando para aquela decisão que eu não tomei, porque isso também é um gasto de energia. Da mesma forma que a gente gasta energia ao não tomar uma decisão, ficar naquela dúvida para que lado eu vou, eu também não posso ficar gastando minha energia olhando para aquela decisão que eu não tomei. Se eu fui para a esquerda, se para a direita e para a esquerda apontavam duas coisas boas, eu tomo a decisão de ir para a esquerda, eu preciso dar um basta naquela decisão para o lado direito. Aquela decisão para o lado direito, ela não deve mais ser uma questão. Senão fica muito mais fácil eu ficar olhando para aquilo ali, porque lá daquele lado, aquela decisão que eu não tomei, eu não tenho as frustrações, eu não tenho as pedrinhas no caminho, eu não tenho os desafios, então sempre eu vou ter essa tentação de achar que a decisão que eu não tomei era mais legal. Eu entro num relacionamento, eu fico solteiro, decido entrar num relacionamento. Ali naquele relacionamento eu vou ter os meus desafios do dia a dia, eu vou ter minhas frustrações, eu vou ter as pedrinhas no caminho. O decidir não entrar não vai ter, porque eu não estou vivendo aquilo ali. Então, a gente tem que ter cuidado para não entrar nessas ciladas também, tá bom? Então, isso em termos de direção, isso em termos de propósito, é muito importante da gente alinhar. Falei então do primeiro nível, agora a gente vai para um segundo nível que se chama a identidade. Como que a gente faz essa divisão entre esse eu essencial, entre esse eu verdadeiro ou essa falsa identificação quando a gente está num nível chamado identidade? Quando a gente está vivendo esse eu falso, essa falsa identificação, no nível de identidade a gente vive muito através de moldes mentais. O que eu estou querendo dizer com moldes mentais? São aqueles paradigmas que eu fui adquirindo ao longo da vida, né? Seja porque alguma referência, alguma autoridade na minha vida foi me ensinando daquela forma e aquilo ali foi moldando a minha mentalidade de uma forma em que eu não paro mais para refletir, para ter consciência das minhas decisões. Eu estou vivendo num piloto automático, eu não racionalizo mais, eu não paro mais para pensar se o que eu estou fazendo está certo ou está errado. No nível de identidade eu já assumo aquele molde mental como algo realmente que faz parte do meu ser, algo que não pode ser mudado. Normalmente isso se acusa quando a gente está numa conversa e alguém fala o contrário da gente e a gente se ofende. Não, isso não pode ser, a gente se revolta. É porque a gente está apegado a um molde mental, a uma forma de pensar, a um paradigma. E a gente sequer se questiona. Por outro lado, a identidade da pessoa que está focada nesse eu verdadeiro, nesse eu essencial, ela aponta para algo que se chama sabedoria. Sabedoria é a busca pela verdade. Sabedoria é quando a gente realmente para olhar para as coisas e se questiona. O que existe de verdade aqui? Que não é algo que eu estou num piloto automático vivendo a vida a toque de caixa. É quando eu olho para situações e quero extrair o que existe verdade naquilo ali.
Ora, eu sei que a maioria das coisas da vida, de fato, elas são relativas, né? Eu não estou aqui falando da parte relativista de opinião, né? Ah, mas isso é muito relativo, né? A maioria das coisas realmente elas são relativas. Agora, quando a gente está falando sobre fatos, quando a gente está falando sobre acontecimentos, quando a gente está discutindo uma ideia, existe como a gente extrair a verdade que existe naquilo ali. Né? Que não é aquele auto-engano, não é aquela coisa que eu estou ali misturando opinião com fatos, com verdades, com achismos. É o momento em que eu pego cada situação importante da minha vida voltado para a minha identidade, voltado para quem eu sou, e eu procuro extrair a verdade que existe naquilo ali. Isso é viver com sabedoria no nível da nossa identidade, ao invés de viver focado em moldes mentais, no piloto automático, naquela coisa de ficar protegendo aquela autoimagem que tanto falam por aí. Então, no nível de identidade, a gente tem esses dois polos, né? Só para reforçar quem chegou depois, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma articulação entre o que eu falo sobre o verdadeiro eu, a nossa essência, versus uma falsa identificação, que é quando a gente se identifica com coisas falsas, e a gente está colocando esses dois polos em cada um dos níveis neurológicos, dos principais níveis neurológicos, de uma ferramenta chamada programação neurolinguística. Então a gente tratou primeiro da parte do propósito, que é o topo da pirâmide, e agora a gente falou sobre identidade, os dois polos, o polo do eu verdadeiro e o polo desse eu falso, dessa falsa identificação. E agora a gente vai falar dos dois próximos níveis, né? Quem perdeu a primeira parte, depois quiser assistir lá do começo, também a gente fala desses dois primeiros níveis. Agora a gente chega então aqui nos níveis das nossas capacidades. O nível da nossa capacidade, ele responde aquela pergunta: como eu faço o que eu faço, né? É como eu faço, não é mais porque eu faço, não é mais quem eu sou. Aqui a gente está falando da minha forma de fazer. E aí, como que a gente trata esses dois polos? Onde está o eu verdadeiro e onde está a falsa identificação? Quando a gente fala de capacidades, o falso eu, essa falsa identificação, ele trabalha muito com a questão do controle, o desejo de ficar controlando tudo, aquela segurança. Eu acho que a minha identidade, ela está na minha autoridade. Isso é muito comum quando a gente vê as pessoas colocando toda a sua identidade nos seus títulos. Ontem, por exemplo, eu tive uma situação aqui, né? Eu falei aqui no começo da live que eu estava muito feliz porque eu consegui o meu primeiro hater na internet. Pela primeira vez, né? Dizem por aí que a gente não cresce na internet se a gente não tiver hater. E ontem eu tive o meu primeiro hater. Um cara foi lá num vídeo meu, dos meus cortes, e foi lá, me esculachou, falou um monte mal de mim, né? Foi lá e fez toda uma generalização, né? E aí eu tava ali observando isso aí, olha só, bom sinal, primeiro hater. E aí a gente foi ver, aí depois começou um monte de discussão entre outras pessoas lá com o cara, só que ficou fácil de identificar o porquê que aquela pessoa estava ali naquele momento raivoso ali me criticando. Aí a gente para para ver a bio do Instagram do cara, por exemplo, né? Eu me dou o trabalho de ir lá olhar, porque eu gosto de entender o comportamento humano, o que leva uma pessoa a sair xingando um desconhecido, né? E aí eu fui lá olhar a bio do cara, do início ao fim, são todos os títulos que ele tem. Pós-graduado e não sei mais o que, MBA e não sei mais das quantas. E aí, eu fiquei pensando, poxa, era melhor ele botar na foto de perfil um diploma, né? Porque a identidade dele era totalmente voltada para isso. Mas por que eu estou falando isso, né? Porque às vezes a gente cria uma identidade totalmente nessa coisa do desejo da segurança, do controle, de achar que os nossos títulos, de certa forma, vão nos trazer uma segurança. E não é na realidade isso aí que a gente vê, né? A gente vê muita pessoa pós-graduada e que está aí desempregada, e pessoas que não têm o ensino médio que estão sendo grandes empreendedores. É óbvio que o nosso estudo, o nosso conhecimento, ele nos capacita e ele nos dá condições de ir muito mais além. Não estou falando o contrário disso. Eu sou muito a favor de que a gente esteja sempre buscando se capacitar. Isso, inclusive, nos torna melhores profissionais. Inclusive, eu faço isso no meu dia a dia. O que eu estou dizendo é que o problema é quando tu acha que tu é os teus diplomas.
Tu acha que a tua identidade está ligada a isso. E aí corre uma grande chance de você se frustrar, porque vai ter alguém em algum momento que não vai reconhecer aquilo que tu buscou. Vai ter algumas pessoas que não vão estar interessadas por aquilo que tu se formou. E aí, quando eu acho que isso é minha identidade, fica fácil eu confundir. E aí, para aquela pessoa, uma das críticas que ele fez foi: ao invés de estudar psicologia, sendo que é uma das coisas que eu estudo, até o semestre passado eu estava fazendo faculdade de psicologia, nesse semestre eu não estou fazendo, semestre por causa de outros compromissos, semestre que vem eu vou voltar. Ou seja, só que porque na minha bio não estava escrito isso, ele é tão identificado com aquilo ali que ele olha. Se o normal de uma pessoa é ter os seus diplomas na sua bio, eu olho para alguém que não faz isso, logo eu penso que então ele não tem uma formação. Porque se ele não colocou na bio dele, é porque ele não tem uma formação. Tamanha é essa falsa identificação que a gente vai acumulando, né? Então, por isso é importante a gente entender, né? Poxa, cuidado com as nossas falsas identificações quando a gente está apegado num desejo de segurança, num desejo de controle, e a gente coloca isso voltado para essas questões de capacidades, tá? Por outro lado, o eu verdadeiro, esse eu verdadeiro, ele está voltado no nível de capacidades para quê? Para uma palavra que aqui eu tenho um certo cuidado para falar para vocês o que ela significa, tá? Eu coloquei aqui como poder. Mas o que é o poder? O poder não é aquela coisa do tipo da soberba, do arrogante, que seria muito mais compatível com o que eu falei anteriormente. O poder, quando eu falo aqui, é aquele poder realmente que te torna uma pessoa mais capaz. No seguinte sentido: como que a gente adquire poder em determinadas áreas da nossa vida? A gente adquire esse poder que eu estou falando aqui quando a gente une duas coisas, que são as nossas aptidões e as nossas habilidades mais voltadas para o meu comportamental. Então imagina vocês, vamos falar aqui, vamos usar como exemplo aqui, por exemplo, uma pessoa que quer falar em público. Só para a gente usar um exemplo que pode ser usado em qualquer outra área. Uma pessoa que quer falar em público, para ela ter esse poder, nessa capacidade de falar em público, ela está buscando ao mesmo tempo uma aptidão, ou seja, ela está focado em desenvolver uma habilidade técnica, né? Ela está ali estudando oratória, ela está estudando a língua portuguesa, que é a língua que de repente que ela vai falar, ela está ali estudando técnicas de venda, se de repente o que ela quer subir no palco é para vender uma ideia a alguém. Por outro lado, ao mesmo tempo, ela está também desenvolvendo virtudes como coragem, virtudes como uma boa postura, né? Virtudes como uma boa desenvoltura de palco, né? Então ela está ali buscando, por exemplo, falar a verdade sem ficar se preocupando com o que os outros vão pensar. Então ela está ao mesmo tempo articulando essas habilidades pessoais com as habilidades técnicas. Isso vai ajudando com que ela vá desenvolvendo esse poder que vai gerando essa capacidade. Isso vai se tornando um eu mais sólido, uma personalidade mais forte, diferente daquela pessoa que fica apegada, que fica querendo ali só ser reconhecida por causa de um título. A pessoa que está nesse outro polo do falso eu, ela é aquela pessoa que, se precisar pedir para alguém fazer um trabalho para ela, né, para que ela no fim das contas tenha só uma nota, ela vai fazer. E aí ela vai, tanto importa se ela vai adquirir esse conhecimento, essa aptidão, porque o que ela está atrás é o quê? Ela está atrás de um título, ela está atrás de um rótulo. Então, no nível das nossas capacidades, a gente precisa ter esse cuidado, né? Se a gente está realmente desenvolvendo um poder no sentido de aptidão e capacidade, coragem, virtude, ou a gente está apegado a esse desejo de controle, esse desejo de rótulo, tá? Então, no nível da capacidade, a gente precisa estar focado em desenvolver esse poder, no bom sentido da palavra, né? Em ter um poder pessoal em cada área da minha vida, né? Da mesma forma, se eu estou ali na academia, por exemplo, eu estou ali desenvolvendo através da minha disciplina e através da minha técnica, né? A técnica de realizar o exercício. A virtude de ter disciplina de todos os dias ali para treinar, para me dedicar.
a uma saúde física, eu vou desenvolvendo um poder verdadeiro nessa área, diferente de alguém que vai querer um atalho. Eu vou ali, vou tomar um anabolizante agora para poder crescer meu corpo, né? E aí, ou então eu vou fazer um procedimento estético que tem todos os riscos do mundo, mas eu vou pagar esse preço porque eu quero ficar bonito a qualquer custo. Essa pessoa aqui nesse nível, ela não está desenvolvendo um poder, ela está desenvolvendo um desejo de controle, um rótulo por um corpo. Ali existe a falsa identidade. Por outro lado, essa outra pessoa está desenvolvendo um verdadeiro poder, porque ela está focada na aptidão e na virtude. Essa soma dá esse poder para ela e aí ela tem um verdadeiro eu nesse nível de capacidades. Beleza? Esse foi o terceiro nível. O quarto nível, aí a gente chega no nível dos nossos comportamentos, nível neurológico das nossas atitudes. Nesse momento aqui, quais são esses polos do falso, do verdadeiro eu e do falso eu? O falso eu, quando a gente se trata de atitudes, ele está totalmente focado no medo. Ele tem medo de agir. Por que ele tem medo de agir? Porque ele está focado nessa autoimagem, então ele fica o tempo todo pensando: o que será que vão pensar de mim? O que será que as pessoas vão falar se eu agir? Será que eu vou ter aprovação? Será que eu vou ser amado? Ou será que eu vou ser rejeitado? Por outro lado, a pessoa que ela está no eu verdadeiro, ela tem atitudes baseadas numa segurança. Mas não é uma segurança naquele sentido falso da palavra, no desejo de ter um controle daquilo que eu não controlo. É uma segurança mais ou menos assim, ó, eu ajo porque somente agindo é que eu vou poder avaliar meus resultados. Se eu ficar paralisado pelos medos, eu nunca vou saber de fato quem eu sou, eu nunca vou saber de fato como eu estou agindo na vida. Se eu tenho essa segurança no sentido de saber que cada passo, seja ele certo ou errado, eu estou vivendo uma vida, eu estou escrevendo uma biografia, eu consigo eliminar o medo. Normalmente a pessoa que ela está com medo, ela vai evitar um monte de frustrações psicológicas. Só que o que ela não sabe é que ela está destruindo a sua vida, ela está colocando a sua vida no lixo. E aí no longo prazo ela olha, ela não teve frustrações psicológicas, mas ela teve uma grande frustração biográfica, porque ela olha para trás e diz: poxa, quem foi que viveu essa vida? Porque não fui eu. Eu fiquei aqui paralisado, eu fiquei com medo, eu nunca agi, eu nunca fiz aquilo que eu gostaria de fazer. Por outro lado, a pessoa que age nessa segurança de saber que a vida se dá dessa forma, com essa imprevisibilidade, ela age focada na segurança. Por quê? Porque ela sabe que ela pode ter sim um monte de frustrações psicológicas, né? Ela pode ter derrotas, ela pode sofrer frustrações, mas ela tem a segurança de saber que por ela estar agindo em direção ao que ela quer, ela está agindo em direção à vida que ela deseja, ela jamais vai ter uma frustração biográfica, porque por mais que ela erre, ela sabe que ela é que está escrevendo aquela história e não os outros, e não ficou paralisada pelo medo. Então, em termos de atitudes, o eu verdadeiro ele é focado em segurança, o eu falso ele é focado no medo. Então, assim a gente termina esse quarto nível neurológico. Então, vamos fazer uma recapitulação, um resumo breve, né? Propósito. O eu verdadeiro é focado em sabedoria. O eu falso é focado em moldes mentais. Identidade. O eu verdadeiro é focado... Propósito. O eu verdadeiro é focado em direção. Ele sabe para onde está indo. O falso eu, ele está numa total desorientação. Identidade, aí sim, a identidade ela é focado na sabedoria, na busca pela verdade. O falso eu ele é focado nos moldes mentais, nos paradigmas, naquilo que já está ali fixo. Nível de capacidades, o eu verdadeiro está focado em desenvolver poder, nessa soma da aptidão e das virtudes. O falso eu ele está focado em controle, em rótulo, em querer ter uma segurança através dos seus títulos. E no nível neurológico das atitudes, o eu verdadeiro ele está focado nessa, ele caminha em segurança, porque ele sabe que ele está escrevendo uma história. E o falso eu, ele está focado no medo, na paralisia, nessa autoimagem, do que vão falar se ele acabar agindo. E dessa forma, assim,
a gente forma esses 4 níveis neurológicos, entendendo qual é o polo que eu estou. E aí para isso fica essa reflexão, né? Que você perceba em cada um desses níveis, para onde que eu estou tendendo? Eu estou tendendo mais a um eu que é verdadeiro ou a um eu que é falso? E aí não tem problema nenhum, se você percebeu que está indo mais para o lado desse falso eu, você já sabe como fazer esse ajuste, é só focar para o outro polo, para o polo do eu verdadeiro. E se você já está vivendo esse eu verdadeiro em cada um desses níveis, é só continuar fazendo o que você está fazendo, porque de fato está escrevendo uma vida repleta de sentido, né? Porque nada melhor do que sermos nós mesmos, nada melhor do que vivermos em essência, essa verdadeira identidade, que às vezes muita gente complica por aí, né? Quer criar todo um roteiro, todo um conceito, mas a coisa é simples, né? A gente que acaba complicando. Se a gente olhar para esses conceitos, a gente consegue, né, orientar a nossa vida para algo que é verdadeiro e sai dessas falsas identificações que tanto nos prejudicam, tá bom? Então, essa foi a nossa live de hoje, a nossa live número 86, então, o eu verdadeiro versus o falso eu. Depois comenta lá, coloca lá nos comentários qual desses polos você se encontra, qual que você precisa trabalhar mais. Compartilhe essa live com mais pessoas que possam ser beneficiadas com esse conhecimento. E então fica aqui os agradecimentos do dia, as pessoas que estavam presentes: Dani Klaus, Ronan Gustavo, Bruno Tchê também pela primeira vez presente na área, um abraço Bruno, seu Jorge, Ju Ribeiro, Giza Machado, bom te ter de volta aí, Giza. Então um grande beijo a todos vocês, muito obrigado pela participação. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente às 6 da manhã para a nossa live número 87. Prometo trazer mais um tema legal aí para a gente poder compartilhar e debater. Então fica aqui o meu grande beijo, um desejo de uma ótima terça-feira a todos. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau.